Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Nós estamos aqui no nosso devocional número 27, o devocional aqui da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. Com vocês aqui o pastor Denis Figueiredo, e é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nesse devocional. O tema de hoje é a ação do Evangelho. Nós vimos ontem que a evangelização é a igreja indo à frente, pregar o Evangelho, comunicar o Evangelho, e esse comunicar é com a palavra de Deus. Nós ministramos, falamos a palavra de Deus e pregamos essa palavra de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares por onde nós vamos. E essa é uma das missões, uma da função da igreja, e a ação do Evangelho é justamente a ação que move aquilo que nós cremos, porque enquanto o Evangelho é aquilo que nós cremos, a ação do Evangelho é aquilo que fazemos como igreja, como povo de Deus. E eu quero refletir com vocês aqui, trazendo 2 versículos especiais para esse momento. O primeiro versículo está em Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 ao 40. Meus irmãos, Jesus está explicando aos seus discípulos a respeito do julgamento das nações. Ele está deixando bem claro que as atitudes que as pessoas realizam, atitudes sociais da igreja, elas pesarão na balança desse julgamento de Deus. Interessante isso, não é? Nesses dias já aprendemos que a igreja ela é um agente transformador da sociedade e que a vestimenta da noiva são os atos de justiça. A gente viu isso no começo da nossa série. Aqui, nesse caso, Jesus apresenta alguns detalhes destes atos de justiça que a igreja promove. Porque a igreja, como entidade social, porque a igreja está no meio da sociedade, ela tem que agir prestando e oferecendo justiça social a todos aqueles que estão sendo de alguma forma injustiçados por questões políticas ou sociais da nossa nação, né? Ou do bairro onde nós vivemos. E aí o texto fala claramente de algumas áreas onde essa justiça social ela precisa acontecer. E essa ação é uma ação que não é simplesmente uma ação social, mas é uma ação do Evangelho. O Evangelho que a gente crê, ele está em ação, ele está em movimento. E o texto aqui é bem claro, porque diz que quando Jesus ele vai chamar as nações ao julgamento, ele traz ali para o seu lado direito, não é? Ele diz: olha, vocês que me visitaram, vocês que me deram de comer, vocês que realizaram coisas, né, que trouxeram justiça social na realidade onde vocês viviam, vocês fizeram a mim. Quando vocês fizeram isso às pessoas que estavam necessitadas, ou seja, esses pequeninos, vocês fizeram isso a mim, ou fizeram isso em meu nome. É a mesma coisa. Isso quer dizer para nós que a igreja, ela não somente declara ao mundo que ama a Deus e que ama Jesus e que serve a Ele, mas ela também expressa esse amor de uma forma prática, entrando nas realidades sofríveis das pessoas que estão à nossa volta. É muito interessante o segundo texto que a gente vai ler, porque enquanto esse aqui fala, esse texto que acabamos de ler, ele fala de uma justiça social feita porque a gente deu de comer a quem estava com fome, a gente deu de beber a quem estava com sede, a gente de alguma forma acolheu o estrangeiro, a gente vestiu aquele que estava necessitado de roupas, a gente cuidou dos enfermos, a gente visitou os presos e demais outros atos que poderíamos destacar aqui. Esse texto, na verdade, ele está mostrando para nós as diversas áreas onde a igreja ela pode atuar no sentido de mostrar
uma revelação prática de como é esse amor. Inclusive, o próprio Jesus ele fez esse tipo de ação, onde ele via um necessitado, ele supria a necessidade, onde ele via um enfermo, ele curava, onde ele via alguém faminto, ele dava o que comer. Então Jesus ele é o exemplo dessa ação. E quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo de número 10 e o versículo de número 25 é muito interessante porque diz assim: então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou aos hospedeiros e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastastes a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. É interessante esse texto porque a gente vê aqui exatamente isso. O Evangelho de Jesus Cristo sendo colocado em prática. Uma ação que externa aquilo que a gente crê. E é assim que Jesus nos impulsiona a demonstrarmos o amor. Como nós demonstramos o amor? Servindo as pessoas, ajudando as pessoas, criando mecanismos onde o Evangelho ele é não somente pregado por meio de palavras, mas também por meio das nossas ações. As nossas ações também testemunham do Evangelho que a gente crê. É lógico que a gente não faz essas boas ações para buscar ter um merecimento de salvação e alcançar de Deus misericórdia porque estamos fazendo as coisas para Deus. Mas nós fazemos essas ações justamente porque nós nos compadecemos das pessoas que estão sofrendo. Nos compadecemos como o mesmo sentimento que Jesus tinha quando ele via as pessoas. A gente viu aqui nessa parábola que o sacerdote, representando a classe religiosa dos judeus, e o levita também representando a classe religiosa, eles passaram de largo. Mas o samaritano, que era o quê? O cara que ninguém esperava que ia fazer alguma coisa. O texto diz claramente que ele aproximou-se, no versículo 33, aproximou-se do homem que foi assaltado e encheu-se de compaixão. O coração dele ficou com compaixão, o coração dele ficou comovido de ver um ser humano, a imagem e semelhança de Deus ali jogado. É lógico que isso é uma parábola, mas mostra muito do sentimento do coração de Deus. Quando vê uma pessoa necessitada, quando vê uma pessoa jogada na sarjeta, numa situação de miséria, ou seja ela qual for, de enfermidade, de doença, e essa pessoa precisa, em primeiro lugar, ter a nossa compaixão. Nós precisamos nos compadecer da vida das pessoas que estão perdidas. E não é só das pessoas que estão numa situação de sarjeta, numa situação de jogada no meio da lama, mas de todo ser humano. Nosso coração deve ter compaixão dessas vidas que estão perdidas, que estão sofrendo, inclusive essas que estão sofrendo as injustiças no mundo social. E é interessante que ele não somente teve compaixão e ficou com o coração compadecido daquele homem, mas ele já na mesma hora ele o enfaixou as feridas, ele aplicou azeite e vinho, ele cuidou daquele rapaz, colocou sobre a sua montaria, ou seja, ele usou o seu tempo, os seus recursos e o seu dinheiro para ajudar uma pessoa que estava necessitada. Isso fala da nossa missão também, isso fala da nossa função social na sociedade. É essa a realidade da igreja. Então a função da igreja é demonstrar esse amor por meios práticos. Essa ação do evangelho é a ação do bem que a gente chama, a ação de demonstrar o amor de Deus para
amar as pessoas. Jesus respondeu aqui que os maiores mandamentos eram o quê? Amar a Deus acima de tudo, né? Resumindo aqui o que ele falou, e amar as pessoas como a nós mesmos. E quem são as pessoas que devemos amar? Aqueles que estão à nossa volta necessitados devem ser o alvo do nosso amor, da demonstração do amor de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, eu espero de verdade que você tenha sido tocado aqui pelo poder da palavra de Deus, que nos convoca, que nos chama aqui a uma responsabilidade para não ficar olhando só para a nossa necessidade, para não ficar olhando só para a nossa realidade, as nossas lutas e dificuldades que temos, que às vezes são até muitas mesmo. Mas o Senhor nos chama também a ter um olhar mais altruísta da coisa, a olhar para as pessoas, a olhar para aquelas que estão necessitadas e promover a justiça social. E às vezes a gente pensa assim, fazer alguma coisa muito grande para alcançar muitas pessoas. Não, às vezes um ato peculiar, um ato individual seu lá no seu trabalho, com relação a uma pessoa que você conhece, um vizinho, uma pessoa que está à sua volta, né? Esse ato, individualmente falando, ele tem um poder de alcance muito grande. Só cada cristão de verdade fazer esses pequenos atos na sociedade que o mundo veria a diferença. Se cada um de nós nos comprometêssemos em viver um evangelho prático, não somente de viver a fé e de acreditar em Deus, mas de colocar isso em prática, fazendo com que as pessoas pudessem rever os seus conceitos e visualizar. Porque a grande questão é essa: quando que as pessoas veem Jesus, quando eu pratico Jesus, quando eu vivo Jesus, e é isso que o mundo precisa. Eu quero te convidar mais uma vez a orarmos e falarmos com Deus sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença, Pai, e te pedimos que o Senhor venha nos encher da Tua graça, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter compaixão das pessoas que estão sofrendo, Senhor. Das pessoas que estão nesse tempo de coronavírus, ó Deus, tempo de pandemia, onde tantas empresas quebraram, tantas pessoas, ó Deus, estão falidas nesse momento, Senhor. Quantas casas agora, Senhor, ó Deus, estão enfrentando um momento de sofrimento, Senhor. Escassez, ó Deus, financeira. Quantas pessoas estão vivendo momentos de pobreza, de perdas, ó Deus, de tristeza, Senhor, ó Deus, de complicações de saúde, Senhor, por causa dessa pandemia. Pai, nós oramos para que o Senhor use a igreja para ser o consolo dessas pessoas, Pai. Que a igreja do Senhor, ela possa cumprir essa função social de trazer a realidade da justiça de Deus, Pai. Eu oro para que as igrejas, elas se organizem, Senhor, ó Deus, para fazer o evangelho se tornar uma ação efetiva na vida das pessoas, Pai. Eu oro para que pastores e líderes, Senhor, tenham a visão de ajudar aqueles que são menos favorecidos da sociedade, Senhor. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós o amor de Cristo e que esse amor seja demonstrado em ações efetivas para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta, Deus. Eu oro, Pai, por isso, Senhor, e te peço em nome de Jesus que a Tua graça nos alcance, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, nós vamos ficando por aqui. Eu particularmente espero que você tenha sido abençoado. E mais uma vez, para e pensa, a pulguinha fica atrás da nossa orelha. O que nós estamos fazendo na prática para que esse evangelho seja revelado em ação? Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom final de semana aí, né? Que a bênção de Deus seja sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Um grande abraço, fica na paz. Fui!